Webcom Brasil. Viagem para a Europa só de mochila vira livro. Imagine um estudante que resolve realizar um sonho e conhecer a Europa. Uma viagem de 30 dias, por 20 cidades, sem dinheiro ou com muito pouco, só de mochila mesmo. Essa história virou um livro, uma história de ficção baseada em fatos reais, bem reais. Europa na Mochila é o título da primeira obra de Nil Marques, ator, diretor, produtor teatral, jornalista, formado em letras e até estudante de psicologia. Em entrevista à Central de Rádio Jornalismo, Nil Marques conta um pouco sobre como nasceu a ideia de escrever o livro. Não tinha ideia de se escrever o livro. Eu fui apenas por uma experiência pessoal e quando eu retornei ao Brasil, 30 dias após retornar ao Brasil, me veio a ideia de escrever alguma coisa a respeito, que não era um livro. Porém, essa ideia pegou mais corpo e aí eu decidi escrever uma história de ficção baseada em fatos reais. Então não é história do autor Nil Marques, é a história de um personagem criado a partir dessa ficção e foi escrito em 33 dias. O primeiro ponto foi conhecer a Europa. Eu queria muito conhecer a Europa. Então, a partir daí eu falei, vou batalhar uma maneira de conhecer isso, mesmo sendo um universitário sem dinheiro. Então a primeira motivação foi só conhecer o continente. Claro, conhecer o continente, conhecer as pessoas, outras culturas. Foi daí que nasceu a ideia. Muitas foram as histórias que Nil Marques viveu nos 30 dias em que andou pela Europa. Viajar na Europa de ônibus, de um país ao outro. Eu peguei um ônibus cheio de romenos, era um ônibus que saía de Paris com destino à Romênia, onde absolutamente ninguém falava português e tinha apenas uma pessoa que falava inglês. E além disso, o ônibus parecia mais um ônibus de sacoleiros. E imagina ficar 30 horas dentro de um ônibus desse, que não tinha lugar direito nem para sentar, onde o banheiro do ônibus estava cheio de mochila, cheio de sacolas, de produtos. Tem experiência de ser abordado por um traficante na rua em Portugal, às 3 horas da madrugada, e ele educadamente, como cavalheiro, me oferecer drogas, e eu dizer que eu não queria, e ele muito educadamente agradecer, como se estivesse oferecendo, rosquinhas de uma padaria. Tem outra experiência de conhecer um castelo e estar dentro desse castelo muito antigo, obviamente, e ali acontecer uma história de amor. Então, assim, se tem inúmeras experiências, eu não diria apenas uma, mas até para que a gente possa resumir isso, eu acho que é interessante a pessoa ler o livro, que eu tenho certeza que ela vai surpreender de verdade. Europa na Mochila, de Nil Marques, será lançado no próximo dia 9 em São Paulo. Será durante um coquetel na Livraria da Vila, a partir das 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse www.facebook.com/Europa na Mochila. Alexandre Salvador, da Central de Rádio Jornalismo, uma produção da Webcom Brasil.